Oi, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast, né? Pronto, falei, a nossa segunda edição. E hoje eu não vou estar sozinha, né? Na semana passada eu fui âncora, mas hoje eu tenho meu amigo Enio Torres, que vai estar apresentando esse programa comigo. E temos hoje o convidado aqui, Eduardo Menezes, que é o historiador e também o escritor. Pois é, vamos dar uma boa noite, você que está em casa, você que está nos assistindo. É um prazer estar hoje aí na sua casa, aqui direto dos nossos estúdios do podcast Pronto Falei. É um podcast que está chegando para revolucionar a cidade, a nossa região Mata Sul. Não é isso, Márcia? Com certeza, e hoje, sem dúvida. E hoje, como o Pronto Falei é o Pronto Falei Catende, a gente não poderia... a gente começou semana passada com entrevista sobre o Setembro Amarelo, né? Que foi muito importante. A psicóloga a doutora Carla Fabiana esteve aqui conosco. Deu show. E hoje a gente vai falar para o pessoal que está em casa sobre a cidade de Catende. Agora vamos falar de Catende para frente, não. Vamos falar do passado. Falar um pouquinho da nossa história aí na cidade de Catende. Para isso a gente convidou o nosso grande Eduardo e dá uma boa noite a ele. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Enio. Boa noite, Márcia. Primeiramente, agradecer aqui pelo convite, né, e dizer que é um prazer imenso poder estar aqui participando aqui do podcast Pronto Falei, falando sobre o município de Catende, né, sobre a nossa história, e que isso é uma oportunidade que vocês estão levando aqui para que as pessoas que estão nos assistindo poder conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade, essa cidade que a gente tanto ama, né? Verdade, meu filho. Isso aí, é verdade. Olha, e para você que está nos assistindo, em casa, pode participar conosco no chat, viu? Você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida, alguma história que você queira também contar para Catende, né? Aí você pode estar com a gente nessa live, que vai ser uma conversa. Isso aqui não é feito do pessoal fala. Não é programa de rádio, nem programa de TV, não. Não é aquela coisa engessada, não, tá, gente? Aqui é uma coisa bem dinâmica. A gente vai conversar. E às vezes a gente pode nem olhar para a câmera, viu? A gente vai estar num papo tão legal aqui. A gente esquece até de olhar para as câmeras. A gente esquece até de olhar para as câmeras. Eu tô ligando. Nosso amigo Nato, né, o Gato Music, está aqui operando a live hoje. E tá aí, ele vai controlar as câmeras. Viu? Fica à vontade aí. Semana passada que ficou com essa missão, né? Por isso que eu fiz sozinho o podcast. Acompanha o olho da gente aí, viu, Nato? Tô mandando aqui nos grupos de Catende, que a nossa live começou. Você que tá em casa também, faça o mesmo, compartilha, manda no zap o link e vamos bombar essa live, porque o Eduardo tá aqui para falar sobre Catende. E a gente já tem a primeira pergunta do dia, né? Da noite. Antes disso, eu quero também agradecer a Gato Music, né? A mais conhecido como Gata, e a William. William, que é o nosso... Ele é o nosso marketing. O marqueteiro, é o que faz as fotos, que fica nos bastidores. E assim, ele é o nosso produtor. É o nosso produtor. A gente está aqui falando, entrevistando, e ele está ali fotografando o tempo todinho, pegando todos os lances, viu, quando gente? Isso é produção, quero agradecer demais a vocês dois. Mas vamos lá, vamos conversar agora sobre Catende. Fala nisso, dá um detalhe, né? Coloca na nossa geral aí, Gata. Que é o pessoal ver que a gente tem aqui, ó. Uma relíquia, gente? Né? Um tijolo, né? Da Usina Catende. Usina ainda era escrito com Z na época. A antiga e hoje extinta Usina Catende. Aí esse é um tijolo que era fabricado, né? Lá na usina e que... Esse foi da usina. Esse aí foi da usina. E com certeza tem muita história aí. Muitos anos de história que a gente vai começar a contar agora com o Eduardo. Eduardo, a minha amiga Márcia vai começar com as perguntas e eu vou também aqui tirando minhas dúvidas com você, viu? Ô Eduardo, como foi que surgiu esse teu interesse pela história de Catende? Márcia, antes de responder, você falou que ama Catende, né? Então, eu também amo Catende, que sempre levava Catende no coração e agora estou levando Catende também no corpo, né? Olha que maravilha, que tatuagem massa, meu irmão. Muito bem. Tá aparecendo aí na tela. Amei. Sim, mas respondendo sua pergunta, o interesse sobre a história de Catende surgiu quando eu estudava no grupo da usina
E era a 4ª série ainda, em 1992, eu tinha 10 anos. Sim. Então, a professora Marluce, tia Marluce, como é normal, né, nas semanas que antecedem o dia 11 de setembro, as escolas passarem trabalho sobre a história de Catende. Então, lá no grupo, a tia Marluce também passou um trabalho para a gente falar sobre Catende. Então, aí foi o primeiro contato que eu tive com a história de Catende, e o meu material de pesquisa foi um jogral que teve de 1978, quando Catende completou 50 anos. Então, na minha casa tinha uma cópia desse jogral. Então, foi a partir daí que me despertou o interesse sobre a história de Catende. Então, a partir daí, eu comecei a colecionar e a guardar tudo que eu encontrava sobre Catende, fotos, documentos, tudo sobre Catende, eu comecei a guardar. Que, inclusive, não me recordo em que ano foi, mas em um período eleitoral, eu tinha uma caixinha de sapato que eu saí guardando todos os santinhos daquela eleição, né? Também não tenho mais isso hoje, não me lembro se foi uma eleição de prefeito ou se foi presidente, governador, também não me lembro, mas eu já cheguei a fazer isso, né? Mas hoje... Até de política, de história política você já gostava também. Pronto, então tudo que eu fui conseguindo sobre Catende eu fui guardando e continuo fazendo isso até hoje, né? Então é uma coisa que eu não parei de fazer e continuo até hoje. E assim, a sua carreira de escritor, né? Porque a gente já sabe que você tem 2 livros publicados e também tem uma parceria, né? É uma participação que eu fiz. Uma participação, né? E também vai estar na Bienal, não é isso? Na Bienal, segunda-feira. Maravilha. Sim, aí depois desse momento, né, do trabalho, eu comecei a colecionar e depois veio uma ideia, a intenção de escrever um livro sobre Catende, né? De não ficar só guardado para mim, mas de passar para os outros, né? Mostrar aos outros a importância, né? Porque também assim era uma coisa até difícil a gente encontrar as histórias de Catende, né? A gente achava assim, alguma coisa perdida, uma coisa aqui, outra coisa ali. A gente precisava alguém para juntar essas peças do quebra-cabeça. Isso aí, fazer uma compilação, né? De tudo, de fotos, de histórias, de contos, de causos, para fazer isso aí. E foi você que fez isso maravilhoso. E também eu digo que isso só foi possível, só veio acontecer. Talvez se eu não tivesse conhecido Pelópio das Soares, porque eu vim conhecer Pelópio das Soares no ano 2000. Eu sempre escutava falar sobre Pelópio das Soares, que era um escritor que fazia parte da Academia Pernambucana de Letras, mas assim, as pessoas que me falavam isso diziam que ele era uma pessoa assim inacessível, que era uma pessoa que não gostava de conversar, que era uma pessoa difícil de ter contato. Mas aí um dia eu conversando com meu pai, vamos lá que a gente vai falar com ele. Ele ainda tinha ele não estava mais com a loja Eletrocred ali na Bela Aurora, mas ele tinha um escritóriozinho que eu acho que ele ia para ali só para passar o tempo mesmo. Eu sei onde era o escritório dele. Pronto, então aí meu pai levou lá, foi até um dia de sábado. Aí eu fui, eu me apresentei, a gente conversou, ele foi bem simpático comigo. Se ele era uma pessoa fechada, ele deu fechada com os outros. Desmistificou isso daí, né? Mas comigo mesmo também, ele sempre foi muito... super simpático. E a gente marcou no domingo, eu ir na casa dele. Então, no domingo, eu fui na casa dele, falei da minha intenção de escrever um livro. Ele ficou muito feliz, muito contente, até porque ele disse que quem deveria ter feito um livro sobre a história de Catende era ele. Ele deveria ter feito isso, mas como ele não fez, era como ele estivesse se realizando através de mim. Então, ele me ajudou muito com informações, com material, me incentivando, me cobrando, que sempre ele estava... Eu passei a frequentar a casa dele.
Quando ele morava aqui, até depois ele morar no Recife. Depois eu fui morar no Recife também. E uma vez por mês, lá no Recife, eu ia para casa dele. E ele sempre ficava me cobrando. Como é que está o livro? Como é que está o livro? Então, eu acho que foi essa cobrança dele que fez sair o livro. Porque eu acho que ele... Eu acho não. Com certeza, se ele não tivesse me incentivado, não tivesse me cobrado ali sempre... Eu acredito que eu ainda estava só na intenção de fazer procrastinando, o livro. Verdade, Então, aí foi quando saiu o primeiro livro, que foi aqui Coloca ali para... O livro Memória Histórica de Catende. Foi em 2007. Sim. E foi justamente... Foi uma compilação aí das histórias de Catende, que depois... Teu nome é Eduardo Menezes, que produziu um livro. Me deu um livro que eu vou filar alguma coisa aqui, meu filho. Vou procurar alguma coisa aqui. Depois que eu entrei na faculdade, eu até dizer que mudei minha visão assim, sobre a história, sobre pesquisa. A sua formação é em quê? Em História. História? Me formei em História, né? Pela Unicap. E estou fazendo pós-graduação em História Afro pela Favene. Maravilha. Aí eu digo que depois que eu entrei na faculdade, então aí eu passei a ter outra visão. Eu digo que eu não teria feito esse livro do jeito que eu fiz, né? Mas... porque assim, vai mudando, as coisas vão mudando, as ideias vão mudando, né? Sim. O mundo está mudando diariamente, né? Principalmente depois da chegada da internet. Mas o teu outro livro? Esse foi em 2007. Certo. Aí em 2014 eu participei desse aqui, que é Lendas do Nordeste. Foi esse que você contou o caso da Mulher da Sombrinha, né? Que esse aqui foram escritores, eu acho que 45 escritores dos 9 estados do Nordeste. E eu participei com a Lenda da Mulher da Sombrinha. Bartira Soares, a filha de Pelópidas. Soares, né? Que ela é cega, né? Isso. Eu acho maravilhosa. Ela hoje também faz parte da Academia Pernambucana de Letras e foi a primeira mulher com deficiência visual, né? Exatamente. A eu fico impressionada. A fazer parte de uma academia de letras aqui no Brasil. Não sei se é no mundo, mas no Brasil foi a primeira. Tanta gente que vê e não consegue escrever um livro. E Bartira Soares tem vários. Eu já assisti uma palestra com ela e fiquei encantada. Aí, esse aqui, que é a segunda edição daquele, que é essa com daí já mais foi informações. Esse daqui que já também foi em 2014. Gente, já foi para a segunda edição, tá? O livro foi em 2014. dele. Já foi para a segunda edição. Esse daqui já foi em 2014. A segunda edição. Aí foi com mais informações, isso aqui algumas correções. Eu acho que é isso que eu tenho aqui, viu? Eu tenho um desse lá em casa. Eu tenho um desse. Estão esgotados, viu, Márcio? Esse aqui não eu preciso. É isso que eu ia perguntar. Quem quer um desses? Eu preciso. Eu acho que muita gente em Catende, depois dessa entrevista, vai ficar interessado. Há uma possibilidade de mandar rodar mais exemplares? Assim, eu não tenho a intenção a editora ainda tem... Tem, sim. Esse material que possa... Sim. Um exemplo. A gente encontra pessoas aí que dizem, Eduardo, eu quero uma cópia do teu livro. Aí se chegar um exemplo, um número de pessoas bons que queiram adquirir o livro, aí seria uma possibilidade, né? Sim, você não tem intenção de, por si só, mandar rodar mais... É uma possibilidade, mas é feito eu disse que hoje eu não teria escrito do jeito que eu fiz então eu poderia fazer de outra forma, sabe? Contando então, meus amigos, jeito, vai vir com certeza o volume 3, viu? Vamos esperar a terceira edição, tá? Aí tem esse aqui, Pelópidas Soares, um senhor contista, que foi 2017 ou foi 2018, deixa eu só conferir aqui. O seu 2017. Incentivador, não é? Isso. Que aqui foi um livro que eu fiz até de forma artesanal. Foi eu que digitei, foi... Isso aí está parecendo mais uma xilogravura, está parecendo. Isso aqui é até um rascunho. Essa aí foto. foi eu que eu mesmo que imprimi, que grampeei. Vamos botar em exposição aqui. Ficou parecendo uma xilogravura, gente. Olha só, Pelópidas Soares, eu adorava esse homem. Que aí ele me presenteou com um livro, tá? Pelópidas Soares. A Laúça, né? Contando ele me presenteou. A vida dele. E
O mais recente foi esse aqui, que já esse foi em 2019. Esse livro aí, deixa ele mostrar. Muito esse bem. livro aí 2019. é sobre a paróquia de Santana, paróquia, né? São histórias 100 anos, não é 100 isso? de 100 anos da paróquia de Santana, de Aí, 1918 a nele, 2018. na primeira parte, eu falo um pouco sobre a ocupação do município, que eu fui mais a fundo do que daquele ali, assim, a ocupação, porque aí eu falo de quando foi que até agora que me prova o contrário, mas foi quando a primeira vez que apareceu o nome Catende na imprensa, que foi em 1832, que foi quando Catende fez parte da Guerra dos Cabanos, que eu acho que muita gente aqui não conhece nada sobre a Guerra dos Cabanos, que foi uma revolta que teve aqui em Pernambuco, em Alagoas, aqui na Mata Sul e Agreste de Pernambuco e Norte a de região Alagoas, norte de Alagoas, né? E que foi quando Dom Pedro I, quando ele abdicou do trono e foi embora para Portugal. Então, algumas pessoas aqui começaram uma revolta exigindo que ele voltasse ao trono. Então, teve início em 1831 e ele morre em 1834, mas aí a guerra continua. Ô Eduardo, então você está me dizendo que teve uma guerra aqui na Mata Sul de Pernambuco em 1831. Foi a guerra quando... foi até 1835. Guerra dos Cabanos. Então, tem muita gente, eu creio que 90% das pessoas, ou 99%. Eu me incluo, viu, Enio? Então, 99% das pessoas não sabem que a gente vive em um local que houve uma guerra. Pronto, e teve batalhas aqui em Catende, teve batalhas em Panelas, Maragogi. Então, quer dizer, Palmares. para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal trocou bala aqui nas terras de Catende Sim. por essa guerra. Houveram muitas mortes, né, conflitos gente? e mortes aqui. Então, olha aí, tá vendo? Pronto, aí depois, ali em 1832, ainda fala que aqui teve um ponto policial de apoio, que né? era para combater os cabanos, e depois tem um registro também que eles saíram daqui e foram até Batateiras para combater os cabanos e tudo. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas ali em Maragogi, quando chega, não tem um monumento ali numa praça que tem Maragogi, aquilo ali é um monumento aos cabanos. Então, foi tudo cenário da Guerra dos Cabanos. E a guerra, quando ela acaba, é por intermédio do bispo de Olinda, na época, que foi o Dom Perdigão, que ele conseguiu apaziguar os ânimos, que a guerra só veio... O ponto final da guerra foi ali em Japaranduba, no engenho Japaranduba, ali em Palmares. Mas fora a Guerra dos Cabanos, isso eu já vim descobrir esse ano, que na Revolução Praieira, Catende também fez parte aqui na Revolução Praieira. Catende gosta de uma briguinha, não é? E eu encontrei o nome de 3 engenhos por aqui na região da Revolução Praieira. Tinha engenho Catende, engenho Penderaca e o outro agora eu não me lembro. Mas são coisas que a gente não conhece. Não conhece. Que faz parte da história de Pernambuco. E Catende participou. Das revoluções pernambucanas, e Catende faz parte dessa história também, né? Mas agora, para a gente falar um pouquinho de como surgiu, assim, a nossa cidade realmente. É uma dúvida. Tem muita gente que pensa que foi de um jeito, pensa que veio logo a usina. Aí tem gente que tem dúvida. Por que o Santa Terezinha é mais velho do que a cidade? Aí tem todas essas dúvidas que a gente trouxe o Eduardo aqui para tentar. Quem achou, se era que era índio. A questão populacional e como econômica. Como foi que chegou gente aqui? Tudo isso a gente quer saber aí do Eduardo. Uma avalanche de perguntas, né, Eduardo? Não. Então, antes de responder, eu ainda vou continuar a outra, né? Mas vou deixar aqui até uma sugestão. Se vocês quiserem se aprofundar sobre a Guerra dos Cabanos, tem a confreira nossa, a Dona Socorro Duran, de Palmares, que faz parte da Academia Palmarense de Letras. Ela tem um livro que fala sobre a Guerra dos Cabanos. E estou com um livro pronto para publicar, que é a biografia dos 40 patronos da Academia Palmarense de Letras. Esse já está pronto, só falta publicar. Certo. E tem esse aqui que ainda estou concluindo as pesquisas, que é
Esse título aqui é provisório. Certo. Passeio pelas ruas de Catende. Passeio pelas ruas de Catende e o roteiro biográfico. Que mas maravilha. Isso aqui no caso, é provisório. No caso... Gostei. Sobre todas as ruas. Sobre todas as ruas de Catende. Falando sobre quem foi aquelas pessoas que dão nome às ruas da gente. Né? Que, inclusive, o seu avô também tem o nome de rua lá no bairro do Canaã. Arthur Olímpio. É mesmo? Sim, sim. Não sabia. Tá vendo, minha amiga? Olha, o cara é historiador. Tem uma rua com homenagem. Então, todas as ruas têm... É porque também tem muita gente que... Um exemplo, Capitão Livino, que é uma rua conhecida aqui da cidade. Muita gente não sabe quem foi Capitão Livino. Então, esse livro vai vir para aí mostrar quem são essas pessoas que dão nome às ruas da nossa cidade aqui. Então, parabéns por mais esse belo trabalho aí, Eduardo, que você é sensacional. Depois, diga ela por dou quê. uma dica também, que além disso, como eu estava ali falando nos bastidores, né, que eu já tinha feito um trabalho dentro dos engenhos, quando existia a usina Catende, e o porquê do nome de cada engenho. Sim. E esse trabalho ele se perdeu ao longo do tempo, porque outros governos chegaram e não deram muita credibilidade. Eu também acho que de suma importância que esse levantamento fosse feito, pudesse acontecer novamente, além das ruas, os engenhos, que é a nossa usina, a nossa maravilhosa, o nosso ouro negro, né, que era o carvão, né? Eu costumo dizer que era o ouro negro, todo mundo falava, todo mundo se queixava porque sujava tudo, mas nós éramos felizes economia, né? E não sabíamos. Falta, né? A economia rodava. Mas vamos para frente. Sim, agora... Não, quer dizer, vamos para trás. Vamos saber trás, como é que surgiu aí. Quem pensou em Catende? Quem viu Catende a primeira vez? Antes de começar a responder, o nome Catende tem duas significações. Uma que vem do indígena, que significa o caá, mato, e o tende, que é baboso, que era um mato baboso, e vem do indígena. E a outra significação seria que Catende é um nome indígena, um nome africano. Certo. Que eu defendo, do meu ponto de vista, eu defendo que o nome Catende seja africano. Porque como aqui, nossa região, era formado por quilombos ali dos escravos, que teve o quilombo dos Palmares, que era ali em Alagoas, mas nessa época Alagoas ainda fazia parte de Pernambuco, né? Que a gente Pernambuco e Alagoas só se dividiu depois de 1817, com a guerra, com a Revolução Pernambucana. Então existia ali na Serra da Barriga, que era um quilombo maior, onde tinha Zumbi, mas existia vários quilombos. Pontos, né? E é como se ali em Alagoas, ou de Zumbi, é como se ali fosse a capital, vamos assim dizer. Né? Isso é só uma comparação, que não tinha nada. Não era, não tem. É só para o pessoal se situar, né? Existiam uns quilombos pequenos e ali era maior. E então, num livro de Jussara Curi, que é uma palmarense, aí ela sai situando onde eram esses quilombos. E ela fala no livro dela que aqui em Catende tinha um quilombo que se chamava Dambrabanga. Era um quilombo que tinha aqui onde isso tem, a nossa você terra. Sabe mais ou menos... Dangabramba. Dambrabanga. 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 Que nome tão... Isso aí em que época, assim? Eu acho que 1600 e alguma coisa. Rapaz, mais 1700 por aí. 100 anos depois de descobrir o Brasil. Aí, porque foi na época de Zumbi, eu acho que era 1695. É muito longe, deixa para lá. Sim, mas aí, então, como se aqui era um quilombo, então eu acho que deve ter ficado alguns resquícios de pessoas, né, de escravos por aqui. E até hoje, na África, tem lugares que se chamam Catende com C. Em Angola mesmo tem Catende, que eu digo que se eu fosse na África, eu ia conhecer Angola para conhecer Catende lá em Angola. Mas em Guiné, Bissau também tem Catende e em outros lugares na África tem Catende. Então, por isso que eu defendo que Catende vem do africano e não do indígena, até porque quem deu essa explicação que Catende vinha do indígena
foi o jornalista Mário Melo. E então ele saiu dando as explicações para os nomes dos municípios. Então, aí quem está falando sou eu. Sim. Como existia e ainda existe um certo preconceito com as pessoas negras, então eu acho que por preconceito, eu acho que foi botado meio de lado esse significado de Catende vindo africano. Então prevaleceu o que Catende Mato Baboso. Né? Eita, mas isso eu fiz um arrodeio tão grande para chegar na resposta. Tranquilo. Assim, mas isso é só para dizer que eu acho que quando veio 1832, que apareceu o nome Catende nos jornais, com a Guerra dos Cabanos, então eu acho que é por isso que já existia aqui alguma coisa, né? Que eu acho que não surgiu já tinha. do nada. Ninguém ia chegar e inventar Catende. A não ser que se fosse uma coisa planejada, né? Com algumas cidades, mas que não é o caso. Tinha que ter um porquê desse Catende, né? Quem foi o cidadão que se acordou e disse assim, aqui é Catende? Então, justamente. Aí seria essa questão isso, né? Dos quilombos, né? Mas isso aí é uma teoria minha, que se fosse para provar, eu teria que isso fazer aí. Um mestrado, um doutorado, ou então, apresentar uma tese. Acho que alguém chegou e acordou, como ele falou, e começou a chamar Catende, ou saiu, foi para algum lugar, e quando voltou, você vai para onde? Para Catende. Não, mas para Catende. É isso que eu digo. Eu acho que como se for se aqui existiam vários africanos, poderia ter visto. Eles trouxeram o nome de fora. Na minha cidade lá Catende. Porque eu vi também, que eu não me recordo o ano, que lá na África, em um certo lugar, tinha um rei chamado Catende. Então eu acho também uma coisa que soa tanto assim africano, Catende, eu acho que mas muito provavelmente essa resposta exata a gente não vai ter como ter. Não vai ter. Mas mas era assim, tinha toda essa mas até pelo situação de índios vivendo na época aqui também Mas é a tese que Eduardo trouxe pra gente, eu creio que seja mais plausível, porque são africanos que a gente sabe que os quilombos eram escravos que vieram para o Brasil, né? Os quilombolas, e também trouxeram de lá. Outra coisa lá na África também, tem uma entidade de religião africana, que aqui a gente no Brasil foi denominado de candomblé, essas coisas. Tem uma entidade que se chama Catende, que depois eu posso até mandar para vocês. Certo. Fala nisso também, você vai falar no... Que essa entidade tem até uma representação, que é o Senhor das Matas, que é o conhecedor de todas as ervas medicinais e é o guardião lá das matas. Então eu acho que pode ter uma explicação, né? O nome Catende. Sobre os nossos canaviais, né? Então, matas e canaviais. Então, aí para chegar a resposta da pergunta como surgiu o Catende. Então, depois de 1832, que aparece o nome Catende, aí Catende vai vindo aparecendo na imprensa como um lugarejo de Bonito. 1846, ele já aparece como um lugarejo de Bonito. Aí depois ele vai aparecendo tem um proprietário que eu esqueci o nome, mas que está aqui no livro da paróquia, que era o proprietário do engenho Catende. Aí o Felipe Paz, o Major Felipe Paz, que era o proprietário do engenho Catende, que eu acho que todo mundo conhece como sendo proprietário do engenho Catende, ele só adquire o engenho em 1863. E o Capitão Livino, ele chega aqui em 1866, que era comerciante, mas eu também já vi que ele foi chefe dos Correios na época. E pelo sobrenome dele... Capitão Livino. Capitão Livino, o nome dele era Livino Brasiliense do Rego Barros. Eu acredito que ele deve ter sido parente do Conde da Boa Vista. Eita, que esse Barros existe já faz muito tempo, viu? O Conde da Boa Vista também era Rego Barros. Então era uma família assim, o Rego Barros era uma família política importante aqui em Pernambuco. Então eu acho que ele deve ter alguma ligação com essa família e deve ter vindo aqui para trabalhar nos Correios, ou já para ser proprietário de terra. Mas
Como é informal, tu gira mais um pouquinho o microfone, fala mais um pouquinho no microfone para o pessoal em casa te escutar bem. Agora. Aí o que realmente fez Catende crescer foi a chegada da Estrada de Ferro aqui. Que a Estrada de Ferro chega em Palmares, se eu não estou enganado, foi em 1862. Que foi inaugurado a estação lá em Palmares. Nem existia ainda. Então, Palmares passou 20 anos sendo a última estação, né? Então, em 1872 já se falava na construção da Estrada de Ferro aqui em Catende, tudo que iria ser construída no Engenho Paudólio. Aí se fala que o Capitão Livino tinha o comércio dele aqui e queria que a estação ficasse aqui no Engenho Catende, que era próximo, né? Então, no caso, para a gente se situar. Para escoamento ou para a chegada dos produtos que ele vendia, né? Isso. Então, para a gente se situar, no caso, nessa época, Palmares já existia. Sim. Certo? Aí o cidadão trouxe e comprou um engenho Catende. A ferrovia já veio de Palmares. Ele tinha um engenho aqui na cidade. Aí nesse engenho já tinha população, já estava o pessoal chegando, que poderia ser resquício também dessa questão dos quilombolas que ficaram, não é isso? Ou ele veio comprar as terras assim para produzir, para gado? É porque eu não sei se você vai, eu não sei se é isso que é onde ele chegar. Era engenhos. Porque assim, os engenhos, hoje a gente conhece engenho apenas como localidade de moradia. Isso. Mas naquela época engenhos vamos fazer uma comparação assim, é como se fosse umas empresas. Fonte de renda, né? Era fonte de renda dos engenhos, moradores. Geralmente morava no Recife, ou em locais mais próximos ao Recife. E aqui era onde ele produzia, nos engenhos é onde é produzido os açúcares. Os açúcares, né? Onde é produzido o açúcar. Então o engenho não era questão assim só de moradia. Engenho era o nome que se dava onde se produzia o açúcar. Era como se fosse fábricas de açúcar. Justamente. Então, quando esse Capitão Livino chegou aqui, a usina Catende já existia? Não. Ele chegou para o engenho. Para ser comerciante. Certo. Ele foi comerciante. Já existia o engenho. Sim. Já existia o engenho, mas aí ele foi ser comerciante e depois foi que ele passou a ser proprietário de engenho também, que o engenho dele se chamava Laje Formosa. E quando ele chegou, isso só foi ser em 66, 3 anos depois que ele chegou aqui. O engenho Catende, que se fala, quem era o dono do engenho Catende, você sabe? O Major Felipe Paz. Ele adquiriu o engenho Catende em 1863. 1863. Dele, tinha outro proprietário que eu não lembro, não me recordo o nome aqui, mas tem. Provavelmente vai ter no livro. Tem nesse livro aí. 1863. É o que você lembra. E tem aí até a transcrição de quando foi que o Felipe Paz adquiriu o engenho. Aí, meu amigo. Chegou o Capitão Livino, chegou esse Felipe Paz e já foi começando. Eu abri na página certa, deixa eu ler. Foi começando. Pedro Alexandrino da Costa. Eu abri na página certa. Isso sem querer. Tu é demais. Tá vendo? Em 1860. 1866. 6, né? Eu disse 63, né? Tá vendo? É isso aí, então. Tá vendo? Então, esse cidadão comprou o engenho Catende, não é isso? Isso. O Major Felipe Paz. Major Felipe Paz comprou o engenho Catende, aí trouxe trabalhadores para trabalhar no engenho e tal, aí foi começando a se ter uma população, que é natural. Mas assim, na época ainda era um engenho, né? Aí depois chegou esse Capitão Livino, já com esse daí já... E o Capitão Livino ele foi ser comerciante, que o comércio dele é onde é ali a loja de construção de Sérgio Brás. Sim. Aí a casa comercial dele era ali. E depois, quando se falou na construção da Estrada de Ferro, que eu acho que a gente não pode desligar a Estrada de Ferro do processo de formação do Catende. Então, tem que também tem ali no livro, tem um episódio ali na usina Frei Caneca, ali em Jaqueira, né?
Frecaneca, Pronto, Jaqueira. Ali era uma colônia orfanológica que antes tinha sido uma colônia militar. Aí depois foi uma colônia orfanológica. E quem comandava ali eram os frades. Então teve um evento que veio o governador, veio os senadores, tudo. Então algumas pessoas foram aqui de Catende para lá, para aproveitar, eu acho que é para aproveitar esse momento e fazer com que a estação fosse construída aqui em Catende, não no Engenho Paudólio. Então acho que a partir daí eles conseguiram isso. Conversaram, disseram, não, lá vai ser melhor, porque não sei o que, tem isso aqui. Foram lá e conseguiram convencer. Já tem o Capitão Livino lá, um mega comerciante, desenrolado. Agora, por incrível que pareça, nessa reunião que tinha os nomes, não aparece o nome do Capitão Livino. Lá em Frecaneca. Coisa é mesmo. Aí, mas quando foi lançada a pedra fundamental da construção da Estrada de Ferro, aí foi uma maior festa. Veio o prefeito de Bonito, né, que Catende pertencia a Bonito na época. Aí veio muitas autoridades para cá e começou a construção da Estrada de Ferro. Sim, aí em 1874 é quando o Capitão Livino tem a ideia de fundar um povoado aqui em Catende. Aí ele vai conversar lá com o proprietário do Engenho Catende, do Engenho Bela Aurora, do Engenho Monte Alegre, que seria para esses proprietários doarem uma terreno, parte dos seus engenhos, doar um terreno, e para formar um povoado. Uma vila, um povoado ainda. Aí é quando tem a primeira feira e a primeira missa, que foi no dia 1º de fevereiro de 1874. Então aí essa data é considerada como a fundação de Catende. 1º de fevereiro de 1874. 1874. Para quem está em casa, para a gente explicar, sobre o pessoal diz, não, mas Catende não tem nem 100 anos, mas é de emancipação política. É quando virou oficialmente município. Mas só que antes disso, Catende existe desde o dia 1º como povoado, né? Tipo, a primeira organização de população administrativa foi 1º de fevereiro de 1874. Então, aí a gente tem... E cabe ao Capitão Livino, ele recebeu o título de fundador de Catende, né? E depois a estação é inaugurada em 1882, e o Capitão Livino ele é nomeado como o primeiro chefe da estação. Aí, quando a estação é inaugurada aqui em Catende, Catende passa a ser o último ramal da Estrada de Ferro. Então, o fim da linha. Parava aqui. O fim da linha. O trem saía de Recife, era? Saía do Recife. Saía de Recife e ia cortando as cidades todinhas na Mata Sul. Parava ali naquela estação. Na estação aqui da praça. Tinha muita gente de outros lugares vinha aqui para Catende para pegar o trem. Então, essas pessoas dormiam aqui. Então, naquela época, tinha alguns hotéis, pensões... Hospedarias, né? Que chamavam. Porque a gente está falando de épocas que a maioria das pessoas não tinham automóveis, não é? A gente tinha animal, cavalo a pé. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo prático. Hoje, quem era de Belém de Maria, um exemplo, que queria ir para Recife, só tinha o jeito. Pegar ou a pé e a cavalo para Catende para pegar o trem e ir. Não é isso que Então, por isso que Catende começou a receber mais gente e começou a crescer. Na época, os engenheiros que vieram trabalhar aqui aí começaram a construir as primeiras casas aqui em Catende, e o pessoal que trabalharam na própria estação, né? na ferrovia, né? Na construção da ferrovia. Aí chega aqui, conhece uma morena, uma loira, aí constitui família. Aí já vai a mistura de raças. Então, aí já vai crescendo a população, né? Então, no caso, Catende já era um engenho, depois se tornou um povoado, né? Aí, quando veio a ferrovia, aí começou a questão de outras pessoas, de outras cidades, e até eu acho que gente que morava na região que achava tão longe,
procurou morada em Catende para ficar perto de ir para Recife, precisava ir para Recife. Sim. Então, isso foi que deu o boom. O boom aqui em Catende, que isso fortaleceu o comércio. Por conta da ferrovia. Que foi aí também que foi quando foi construída a primeira igreja aqui em Catende, que começou a ser construída em 1875 e vai ser inaugurada. Mas essa é a matriz de Santana, a atual hoje? Seria onde? Onde fica a Praça de Santana. A primeira matriz era perto do Banco do Brasil. Ali tinha uma igreja. Ali no centro ali da praça. Que foi... Nesse aqui. Deixa eu achar aqui a foto para mostrar. Certo. Eu não vou nem mostrar, porque tem um... Depois a gente vai... Tem um desenhozinho dela pequenininha aqui. Deixa eu ver. Que eu sou curioso. Essa aqui. Mostra... Não dá para ver? Vai ter que aproximar mais. Tá aqui. Depois a gente vai postar algumas fotos, a gente posta no nosso Instagram depois. Essa foi a primeira igreja. Algumas fotos. Certo. Aí essa igreja, para o pessoal que está em casa que é curioso, ela ficava realmente aonde ali na Praça no pátio de eventos, para quem está... Porque ela foi construída, ao lado dela foi construído o cemitério. Então ali era um cemitério também. Também, porque naquela época era comum... Naquelas imediações do Banco do Brasil, por ser do lado da igreja. Porque É. se velava o corpo, já enterrava, fazia missa com o presente. Também, cemitério não é uma coisa assim que aqui no Brasil não é tão antigo. Porque naquela época, se a gente for no Recife, algumas igrejas, a gente está andando por cima dela, e embaixo ali tem tudo pessoas enterradas, porque naquela época se enterravam as pessoas nas igrejas. Isso. Aí depois começaram a construir o cemitério, porque as igrejas ficaram com o cheiro, né? Aí construíram o cemitério de lado da igreja. Aí depois é que isso acabou. Mas aí em Catende foi... Então, foi quer assim. dizer, o pátio de eventos tinha a igreja de Catende... Sim, aí eu digo que é ali no centro da praça, porque... No centro mesmo, no meio do pátio de eventos. Porque depois da igreja foi construído um mercado atrás da igreja. E a gente tem foto desse mercado que ele fica em frente a onde hoje é o Banco do Brasil. Então, por onde a gente vê a foto do mercado, aí dá a entender que a igreja era realmente no centro do pátio de eventos. Onde não existe, onde saiu o asfalto agora, foi a primeira igreja. Houve um tempo que ali, quando eu era criança, que ali chegou a ser rodoviária. Naquela parte era, frente ao Banco do Brasil, ali era rodoviária. Depois foi transformado no banco, né? No Bandep, no extinto Bandep. Mas quer dizer que esse aí que você está falando era nesse local. Sim. Rapaz, a conversa é tão boa que a gente está na primeira pergunta e já vamos quase o programa. Pelo amor de Deus. Então, 3 horas de programa, tá? Hoje vai ser. Hoje a gente vai vamos esticar só um pouquinho. Porque, meu amigo. Tá interessante. E eu já tô dizendo, vai vir várias vezes aqui. Então. E vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 10. Eduardo Menezes, parte 2, tá, gente? Hoje, parte 3, hoje a parte 4. Pelo que eu tô entendendo, hoje a parte 1 vai ser a origem de Catende. Porque a gente não foi nem para a segunda. A igreja, a construção, Capitão Livino chegando e fazendo todo o rebuliço para trazer a ferrovia para cá, né? E a partir dessa ferrovia que acabava aqui, que era fim de linha, as pessoas começaram a fazer os povoados. Eu acredito que começaram a fazer aquelas que chamam as tordas daqui de comida, o pessoal fazendo as comidas, outros tinham hospedarias. E aí começou, a economia de Catende começou por aí, né? O que muita gente fala que a economia de Catende surgiu a partir da usina, né? Mas não, a usina já surgiu depois de tudo isso aí. Essa conclusão que eu estou tendo agora. Eu imaginei que era dessa forma aí. Catende saiu da usina. A gente pensava que era assim. Eu pensava que era assim mas também. Não, a usina veio para Catende porque Catende já era desenrolado, meu amigo. Já era... Não é que a usina veio para Catende. Porque aí não vou entrar na usina sem já... Não, mas é um assunto que entra dentro do outro. Pronto. A vai estação, permeando, um vai permeando o outro. A estação ela é inaugurada em 1882. Aí, então, a usina ela só vem a ser inaugurada em 1892. Então, 10 anos depois da estação. Agora, por que foi que a usina
foi inaugurado. Achou em Catende. Por quê? Quem foi o cidadão que acordou de manhã e disse, eu vou botar uma usina lá em Catende, que lá vai dar certo? Lá em Catende já tem uma ferrovia, uma estação, e já dá para transportar todo o material para ser construído essa usina, né? Que foi através da ferrovia que chegaram os materiais para serem construídas, as casas, a usina e tudo mais. É assim, eu não sei se vocês aqui já leram o José Lins do Rego, quando ele tem aquela Menino de Engenho, Usina e Fogo Morto. Então ele fala desse processo da cana-de-açúcar, que primeiro eram os engenhos, aí depois veio a usina e depois a usina se acabou. Acabou tudo, né? Então, aí primeiro, o que a gente já falou aqui, quem fabricava o açúcar eram os engenhos, né? Que ainda era aquele açúcar bruto, então a produção não era uma produção grande, volumosa, era uma produção pequena. Então, será que esse açúcar era tipo rapadura? Também, acho que deveria ser tipo uma rapadura, né? Tinha alguns que fabricavam rapadura, alguns engenhos que fabricavam rapadura, e outros eu acho que era aquele o açúcar que Demerara, a gente conhece hoje, Demerara. Que é aquele açúcar mais, assim, mais escuro, mais... o grão não é tão fininho. Porque esse açúcar branquinho que a gente conhece é o açúcar refinado. Industrializado. É um processo para ficar... Mas eu já escutei de pessoas... Essa produção que o pessoal fazia antigamente, eles vendiam aqui na região mesmo, ou era para consumo? Como era? Quem nesses engenhos? Geralmente quem é que comprava? Mandava para Recife, já que era. Mandava para Recife, já exportavam, né? E sem contar também, não é, Eduardo, que eu acho que acredito que muitas pessoas que não tinham dinheiro também tinha a questão do escambo, né? Sim. Tu tem uma farinha, eu tenho a rapadura para adoçar o teu café, adoçar o que você for fazer. E eu tenho a farinha, então vamos trocar. Fazia aquela troca, né? Então, é a lei do escambo, né? Sim, mas aí a usina, né? Então, naquela época, o açúcar era produzido pelos engenhos. E ali no final do século XIX, depois da proclamação da República, aí o governo ele passa a emprestar dinheiro para os proprietários dos engenhos, né? Então ele começa a emprestar dinheiro para quem queria construir usinas, que naquela época se chama, tinha a usina e tinha o engenho central também. Que o engenho central era que tinha os engenhos, então vários engenhos deixavam de produzir e passava só a fornecer cana para o engenho central. Então, aqui em Catende, tinha o proprietário do engenho Catende e de outros engenhos, era o Major Felipe Paes. E tinha também o inglês, Carlos Sinden, que era genro do Felipe Paes, que também tinha alguns engenhos aqui. Então, o Carlos Sinden ele tem a ideia de fundar a usina Catende. Então ele vai e pega um empréstimo do governo e começa a construir a usina Catende, em sociedade com o sogro dele, né, que é o Major Felipe Paes. Então aí ele vai e constrói a usina e junta os engenhos dele com os engenhos do sogro, que agora o nome eu não me recordo. Quer dizer que Carlos Sinden foi o visionário. Sim. Foi o cara que acordou de manhã e disse, vou fazer uma usina e meu sogro vai ajudar. Meu sogro tem as terras. É aquela coisa também, né? Porque quando a gente conta na história, a gente conta assim de uma forma mais romântica, de que foi o fundador. Né? Foi o fundador, mas é uma coisa que foi um incentivo do governo, que o governo queria acabar com aquela produção arcaica e estava querendo modernizar a produção de açúcar aqui no estado, né? Então ele emprestou dinheiro para que isso acontecesse. Incentivou para o pessoal se modernizar, né? Se modernizar. E para aumentar a produção e tudo. Mas o Carlos Sinden, no dia que é inaugurada a usina, ele não viu nem a inauguração. Que ele estava doente e estava
se recuperando de saúde em Garanhuns. Mas o primeiro nome da usina não foi usina Catende, foi usina Correia da Silva, que era em homenagem ao governador da época, quem emprestou, então ele botou o nome de usina Correia da Silva, né? Mas que o nome não pegou, né? A usina, todo mundo só chamava a usina Catende porque ela foi montada no engenho Catende. Então, mas aí, quando chegou o dia do pagamento, algumas usinas não tiveram como pagar o empréstimo. O empréstimo. O empréstimo. O cara emprestou, mas não deu. Não é dado. E Catende foi uma delas, né? Que não teve como pagar, não pagou. Meu Deus, a dívida já começou daí. A dívida de Catende. Aí o banco vai e toma a usina, né? O Banco do Estado, ele vai e toma a usina dos fundadores. E depois, não sei se vocês têm alguma pergunta ou a gente continua. Não, pode continuar. Tá ótimo aí, a história tá indo. Então, eu quero saber quando foi que tomaram a usina dos fundadores. Eu acho que isso aí já foi em 1896, por aí. Ela foi fundada em 1892. 1892. Aí, 1800... Eu nasci 100 anos, 99 anos depois eu nasci. Não, foi menos. Não, mas menino, eu nasci mais 100... 1892, eu nasci em 1992, 91. Então é isso mesmo. Então foi 99 anos, moleque. Depois que a usina... Eu tenho 99 anos depois que a usina nasceu, eu nasci. Menina. Depois de quase 100 anos de usina, ele nasceu. Aí ela fica passando de mão em mão. Depois ela passa por vários donos e não consegue manter, certo. né? Dá certo. Ela não dá certo durante a esse conta período. não fecha. Conta não fechava em nenhum daqueles que pegavam para administrar, né? Mas era a produção, era a falta de material humano? Tu tem alguma informação? Ou é porque quem pegou não conseguia realmente dar conta do recado? Aí eu não sei. Provavelmente é. Mas houveram tempos bem áureos, né? Não, mas eu vou chegar lá. Aí a coisa só muda a partir de 1920, que é quando a usina, nessa época a proprietária da usina era a empresa Mendes Lima e Companhia. Então que esse grupo ele tinha as usinas Catende, Ubaquinha e uma usina lá em Rio Formoso, que agora eu não me recordo. Sei que ela tinha 3 usinas. Então, no caso, já eram investidores que iam... Como não ia dando certo, né? A questão... o pessoal ia administrando, aí foram buscando pessoas, aí uma empresa assumiu. E nessa última, que era Mendes Lima e Companhia, os proprietários eles eram mais comerciantes do que... Usineiros mesmo, assim, né? Para fabricar, não. O negócio deles era só o comércio, era de vender. Era administrar. Era vender. Vender, né? Que eles eram, a sua maioria, comerciante. Então, ele vende a um conjunto de empresários e entre eles está o Antônio Ferreira da Costa Azevedo, que na época ele estava com a usina lá na Paraíba, que era a usina Santa Rita. Então ele vende a usina lá para comprar uma parte dele aqui da usina Catende. Então ele chega aqui em Catende em dia 20 de agosto de 1920. Ele chega como sócio da usina, mas majoritário? Mas ele assume como gerente. Certo. Então ele assume como gerente da usina. E a partir desse momento é que a usina começa a mudar. Ele foi um camarada desenrolado, que veio para desenrolar o negócio. Ele era empreendedor. Isso. Desde pequeno. Ele foi um grande empreendedor. Então, em 1927, ele vai e compra a parte dos outros na usina sócios, e ele passa a ser o único proprietário da usina. Então, aí é que a usina... Em 1927. Bem visionário. Um ano antes Costa Azevedo, não é isso? Costa Azevedo, bem visionário. E assim,
E tem gente que pensa que foi ele que fundou a usina, né? Mas eu acho que é por conta disso, porque ele realmente fez a usina acontecer, né? Ele foi o cara que a usina passasse a ser usina, a ser usina. Produtiva, a ser a usina de verdade. Que chegou a ser a maior da América Latina. Exatamente. Isso. E passou ele, até todos os engenhos aqui, ao nosso, que são circunvizinhos, né, a nossa cidade. Todos os engenhos trabalhavam justamente para a usina Catende, trazendo os caminhões, Fornecendo. Com as suas canas. E ele realmente foi um visionário, porque o Apolônio Salles, que foi ministro do governo Getúlio Vargas, antes dele ser ministro, ele trabalhou e morou aqui em Catende, construindo os açudes e as irrigações que tinha para levar a parte alta. Então foi feita por Apolônio Salles. Você fala essa parte alta, aqueles bicames, que passava... Aqueles bicames que tinha ali na subida de Monte Alegre, né? Também tem. E aqui, que eu não conheci, mas pro lado de cá também, que se chamava V8, também ele construiu, mas que aí a gente não conheceu. E o Antônio Ferreira da Costa Azevedo, que era conhecido pelo apelido de Tenente, sem ser militar, mas ele era conhecido como Tenente. E se fosse falar dele, era um programa só para falar sobre ele. É porque na época não existia doutor. A tenente acho que tinha uma patente maior, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser chamado de doutor. Mas o dele é porque quando ele era criança, nas brincadeiras que ele brincava com os amigos dele, ele só queria ser tenente nas brincadeiras. Então, ele era militar nas brincadeiras dele. Aí o apelido pegou para a vida, né? E ele ficou sendo conhecido como tenente da Catende. E assim, uma coisa dele é que ele fez crescer a usina, tanto é que ela se tornou a maior da América Latina. E para você ter uma ideia, 50% do açúcar do Brasil que era exportado, quer dizer, do açúcar exportado do Brasil, 50% era daqui de Catende. Nossa. Só para você ver o tamanho, a magnitude, né? De o que era a usina Catende. Metade do açúcar produzido no Brasil, que era exportado, que era vendido para fora, era produzido. Não é à toa que foi a maior usina da América Latina, né? E uma coisa que chama a atenção nele é que ele não cuidou apenas da indústria, né? Ele tinha uma visão assim, social, que criou o lactário, que fornecia leite para os filhos dos operários. Isso mesmo. É esse detalhe que a gente ia entrar agora, da questão do visionário, porque ele não só investiu na parte de dentro da indústria, ele investiu também no bem-estar dos funcionários para poderem produzir bem para ele. Então é questão... Porque os filhos bem alimentados... você trabalhando sossegado. Então, isso aí também é uma parte de construção da usina. Eu tenho essa visão, que não é assim, ele não fez uma questão só de vir administrar, quem trabalha do portão da usina para fora, tu te vira. Não, ele se preocupou também com os trabalhadores, né? Isso que foi muito bonito. Com as famílias, né? Que é para você... A gente trabalha para quê? Para dar um bem-estar, para viver bem e as nossas famílias. Então, se você vinha para a usina Catende, trabalhar, para trabalhar, não adiantava. Você tinha que ter uma saúde, você tinha que ter alimentação para os seus filhos, escola, porque naquela época a gente sabe que era escasso isso. E para a saúde ele construiu a policlínica, né? A educação, só a policlínica, né? A educação construiu aqui na cidade o grupo da usina. E construiu escola nos engenhos também, né? Construiu o grupo do escoteiro, que é ali onde era em Silene, que era para os órfãos. Mas ele se preocupou também com... Pronto, o prédio do Santa Terezinha foi ele que doou material para construção e tudo, que antes do Santa Terezinha ser ali onde é hoje, ele funcionava onde é o grupo da usina hoje. Então, acho que ele vai para ali só em 1934, que no início é onde é o grupo da usina. Disso. E o grupo, ele funcionava ali
ali próximo da prefeitura, naquela rua. Sei. Ali, o grupo funcionava por ali. Então, ele é quem constrói a igreja aonde... Quer dizer, não, antes dele, a igreja já tinha saído daqui e tinha ido lá para cima, para a praça, onde é hoje. A Coração Eucarístico. Só que ela era menor e ele faz... teve um momento que o padre vai... Na época era padre Abílio Galvão. Então o padre vai e conversa com ele, pede uma ajuda porque estava faltando o reboco da parte de fora e ele vai pedir uma ajuda. E ele se prontifica para ajudar, aí ele vai e manda o engenheiro ver o que é que está faltando e ele faz não apenas o reboco, mas ele fez toda uma reforma e uma ampliação, que a igreja era pequena. Ele aumentou a igreja, aumentou a torre e para construir o altar. Ele foi o arquiteto. Ele contratou um arquiteto, ele foi o incentivador. Ele pensou como deveria ser e chamou as pessoas para fazerem. E para construir o altar, ele vai e contrata um artista Bibiano, acho que é Bibiano Silva, que é um escultor bem pernambucano, mas bem famoso, que tem obras dele no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete e tudo. Então, e foi o mesmo que construiu o altar da Igreja da Soledade ali no Recife, que foi a esposa do Costa Azevedo que ofertou esse altar lá para a Igreja da Soledade, e foi o mesmo artista que construiu o altar daqui de Catende, que tem foto aí no livro. E para pintar, que tinha as pinturas de Santana, que era padroeira, e também de São Joaquim. E essa pintura foi feita por Baltazar da Câmara, que também era outro artista pernambucano, que tem quadro dele no Palácio do Governo, dos ex-governadores. Foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes aqui de Pernambuco. Então ele teve toda essa preocupação, todo esse cuidado. E é outra coisa que até hoje muita gente diz, que eu já ouvi pessoas dizendo até em entrevista de rádio, que a escolha de Santana aqui em Catende foi por conta do nome da esposa do Costa Azevedo, que se chamava Ana Malta, da Costa Azevedo, que a praça do Mendes Sampaio é o nome dela. Então eu já vi pessoas dizendo até em entrevista de rádio que essa foi uma homenagem que ele fez para a esposa, construindo a igreja de Catende aqui, botando o nome de Santana. Mas o nome de Santana, a igreja de Santana aqui em Catende, já é inaugurada desde 1879. E ele chega em 1920, então não tem nada a ver, né? Então isso, já existia exatamente a igreja de Santana. Isso. Então a história de Catende é uma história que assim, não coube em um livro só. Imagine em um podcast. Ô Eduardo, eu queria saber qual foi a maior tragédia que aconteceu aqui na cidade de Catende. Assim, a maior tragédia que a gente pode considerar aqui em Catende foi em 1948, quando teve uma explosão da caldeira, que a caldeira, quando explodiu, ela vai e chega a ficar ali onde tem a linha do trem. Então morreram, eu acho que não me recordo, mas até eu já escrevi sobre isso, tá no Instagram. Morreu uma certa quantidade de pessoas, mas não sei se foi 18. Eu acho que foram 18 pessoas por aí, 18 pessoas. E várias ficaram feridas. Então, naquele dia eram 6 horas da noite, quando teve essa explosão. Então, se hoje o Catende é pequeno, imagine 1948, né? Então, foi uma zoada muito grande. Então, e o socorro também, né? Que tinha poucos enfermeiros, médico aqui na época tinha 2, que era José Lourenço Rodrigues, que foi vereador também, e tinha o outro, não sei se era o doutor Euclides, mas sei que só tinham 2. Então, os primeiros socorros foram feitos na Policlínica e alguns foram transferidos para Recife, para o Hospital Pedro II, mas aí depois, no outro dia que teve o enterro dessas pessoas, tudinho, então foi a maior comoção que teve aqui, né? Uma tragédia em Catende. Então, aqueles enterros, tudinho ali, por onde passou, era todo mundo
comovido, todo mundo chorando, todo mundo emocionado, o comércio fechou. Se tem noção o motivo a causa da explosão? Olha, assim, eu já vi dizendo que não teria sido erro humano, mas eu já vi algumas pessoas dizer que também teria sido erro humano, alguma coisa assim, mas porque a caldeira era praticamente o coração da usina, né? Porque era nas caldeiras, nas várias caldeiras que... Com essa tragédia... E depois eu mando foto para vocês. Certo. Com essa tragédia, então, aí a usina teve também um prejuízo. Na questão do funcionamento, ou nessa época a usina ainda era aquele momento que não estava no auge? Não, né, nesse período já estava no auge. E, assim, não é que teve nem tanto prejuízo, mas o tenente ele teve toda a preocupação com as famílias das vítimas, tudo, que não deixou faltar nada para essas pessoas. Foi né? solidário, E para a usina voltar a moer com esse problema na caldeira, assim, eles tiveram que tinha um plano B... Na época... Porque a caldeira eram várias, né? Não era só uma caldeira. Né? Agora, se eu não estou enganado, foi a caldeira principal. Ela ficava ali em frente à rua Carlos Cines, né? Que é a rua do Vácuo. Ela ficava ali. Então, a explosão foi tão forte que ela é uma coisa bem grandona, tem nas fotos. Eu lembro, eu cheguei a ver. E foi arremessada ali para a linha do trem. Foi uma explosão muito grande, viu? Sim. Mas, assim, agora não me recordo o depois da explosão. O pós-explosão, assim até o tempo que foi feito... Quanto tempo ficou sem produzir, não temos essa informação. Não. Mas, minha amiga... Mas eu já escrevi sobre isso, tá no Instagram, depois eu mando para vocês. Pronto, manda pra gente. Sim, Eduardo. Minha amiga, hoje a gente vai esticar mais um pouquinho, viu? Tá certo, vamos já embora. Já estamos aqui 8h10. Mas tô 8 e 10, 1 hora e 10 minutos de live, mas a gente olha a história. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. E tendo um contador de história, gente, pronto. Tem algum compromisso para agora? Não. Então a gente vai conversar mais um pouquinho aqui, vai estender mais um pouquinho. Gente, segure aí, tá? Não saiam não, você viu, que tá gente? na live não vai embora não, que a vai gente vai ficar mais um pouquinho, porque o assunto é muito bom. E a gente continua falando, que aqui é o Pronto Falei. É verdade. E a gente ainda está na usina. Está na usina. Pronto, aí você estava falando antes da questão da maior tragédia sobre a questão de como o tenente se preocupava com a população. Aí criou o bem-estar, criou o lactário. Agora, como foi que começou vamos fazer Catende virar cidade? Como foi que começou essa... A luta dos catendenses para se emancipar, ela não começou ali em 1928. Ela começou antes, até no final de 1800, no final do século XIX, ali quem morava por aqui já tinha esse desejo. E o tempo foi passando e também foi aumentando o desejo de quem morava aqui na época. Em 1913, teve um deputado na época, ele apresentou o projeto para emancipar a Catende, que até eu tenho esse projeto tudo. Então, tiveram várias discussões lá na Assembleia Legislativa e alguns eram a favor e outros contra, e na época Catende pertencia a Palmares, então pela influência política de Palmares, isso não veio a acontecer, mas teve todo um processo, toda uma discussão ali em 1913. E Palmares não queria perder, né? Que assim é feito hoje Laje Grande, né? Laje Grande faz parte de Catende e Catende não tem intenção de perder Laje Grande, né? Verdade. Então a gente pode ver na época que Palmares também não queria perder Catende, mas assim pela divisão ali em 1913 Jaqueiras faria parte de Catende, Maraial também ia fazer parte de Catende, mas aí não vingou, não foi para frente. Mas a luta continuou. Em 1914, teve a inauguração do mercado, que ficava ali de frente de onde hoje é o Banco do Brasil. E nessa inauguração veio o prefeito de Palmares, que era o Costa Maia, que depois também foi prefeito do Recife. E aqui teve um marchante que ele chegou lá e pegou a palavra e foi falar, dizer que
quem morava em Catende tinha o desejo de que Catende fosse emancipada. Aqui até essa frase dele que tem aqui no primeiro livro, isso aqui são palavras dele, que eu fiz questão de... Nós precisamos desenvolver, crescer, tornar-nos grande, porque esta é a lei. Ele disse, pois é. E a gente tem que se tornar grande. Para os dias de hoje, né? Todo homem isso tem um muito ideal. Atual, viu, todo gente? homem tem um ideal. E o ideal dos catendenses é o de um só homem. Ver o progresso de sua terra, ver sua terra livre. Pronto, isso é a palavra do Antônio Galdino lá em 1914. O cara pegou a palavra numa reunião dos grandão lá em E era um machante, viu, na época. Deu uma lapada agora. E ele era machante. Deu uma lapada. Que machante, viu? Ele foi que machante realmente... daí. Foi culto demais, né? E com certeza ele despertou, deu boom, né, nos governantes para... Não, ó, a gente tem que olhar para esse povo também, então... O cara pegou, tomou a fala numa reunião e proferiu palavras assim impactantes, e eu acho principalmente para a época. Eu acho que não foi uma palavra assim, Catende, precisa. Acho que ele foi lá bem imponente, assim, com muita autoridade, né? E falou. Todo homem tem um ideal, rapaz. Fale com autoridade. E o ideal dos catendenses é de só homem ver o progresso de sua terra e ver sua terra livre. Ele deve ter dito umas dessas, uma verdade. Eu não acredito. E hoje estamos aqui, aí graças também a um dos que ajudou a dar esse start. Mas aí, após essa reunião, começaram a olhar para o Catende com outros olhos, né? Assim, vamos dizer que, infelizmente, depois de 1913, que não passou, o projeto não foi aprovado, vamos dizer que deu uma esmorecida nessa luta pela emancipação. E em 1928, quando o Catende veio ser emancipado, eu acredito muito nisso pelas benfeitorias que foram feitas aqui pelo tenente. Se a gente for olhar até hoje, assim, o que tem de mais imponente aqui ainda foi construído por ele. A Igreja Matriz, o Grupo da Usina, o prédio da prefeitura, Policlínica. Aqueles casarões onde os usineiros moravam, foi também feito por ele? Mas eu nunca tive uma certeza de que se foi construída por ele ou se foi antes dele. Isso aqui eu nunca tive essa certeza. Mas, assim, a gente vê o prédio do Catende Clube, do Leão 13, também foi construído por ele. É tão parecido, né? A estrutura, né? A arquitetura da época. A arquitetura da Policlínica é uma arquitetura tão semelhante ali onde hoje é a Secretaria de Educação. Eu não digo que foi, porque como eu nunca vi nada para confirmar, então eu não gosto de supor. De dizer uma coisa que eu não tenho certeza, sabe? Mas assim... Mas ali só morava os grandões. Aqui embaixo, ali, aquele que hoje está destruído, tem só as paredes, era o dele. Né? Era o dele. O que onde hoje funciona a Secretaria de Educação era o do genro dele, da filha, que era o do Dr. Brito Passos. E que, inclusive, o neto de Brito Passos é escritor também e é professor da Universidade da Califórnia, viu? É mesmo? Ele ensina a literatura portuguesa e literatura brasileira na Universidade da Califórnia. E é catendense, nasceu em Catende. E sim, aí tinha o de Oricuri, que quem morava no de Oricuri era o Ismael Silva, que era conhecido como Seu Santino. E tem o do Alto, que era o Dr. Albérico, que morava lá. Sim, mas aí voltando, né? Eu acredito que Catende só consegue essa emancipação porque conta já tinha estrutura das benfeitorias que ele fez e como ele deu um impulso à usina Catende, então é um período que veio muita gente de fora também aqui para Catende. Para investir, né? Para investir também para trabalhar, né? Na usina. A usina grande então, empregava muita gente. Veio muita gente da Paraíba aqui em Catende, tem muitas famílias descendentes de paraibano que vieram para trabalhar aqui na usina e muita gente do Agreste, do Sertão também por aqui e fora das outras cidades aqui, né, da região. Então, e quando Catende consegue se emancipar, não teve nem uma questão assim de luta, mas foi mais uma questão administrativa do governo do estado
que, vamos dizer assim, porque que existia uma necessidade de criação de novos municípios. Que até vários municípios são criados na mesma data. Né? Eu acho que foram 23 municípios que foram criados através da lei 1931, no dia 11 de setembro de 1928. Então, foram 23 municípios criados através dessa lei. Mas mesmo assim não deixou de ser uma data importante e comemorada aqui em Catende, né? O 11 São de setembro. 23 municípios. 23, né? Foi Agrestina, Araripina, Belo Jardim, Carpina, Custódia, Jurema, Macaparana, Moreno, Ribeirão, São Joaquim do Monte, Surubim, Vicência, Aliança, Arco Verde, Cabrobó, Catende, Flores, Lagoa dos Gatos, Maraial, Orobó, São Caetano e Serrita. São os 23 municípios que foram criados no mesmo dia, né? Na mesma lei que foi... Quer dizer que esses municípios todos... fizeram 95 anos. A emancipação é todo no dia 11. A idade é a mesma. Dia 11 de setembro. 11 de setembro. Fizeram 95 anos agora no dia 11 de setembro. Meu amigo... Muitos municípios, viu? Foram emancipados. E, assim, uma curiosidade é que a notícia aqui em Catende, ela só chegou aqui no dia 13 de setembro. E, então tem a publicação e a emancipação aconteceu dia 11 e a notícia só chegou dia 13. Dia 13 foi. Meu Deus do céu. Não existia internet naquela época. Não existia internet. Foi assinado o documento dia 11. Acho que veio no chegue, não veio a cavalo, não. Pombo correio. Amarraram na perna do pombo, mandou para Catende. Mas também tem aquela questão de publicação. Naquela época bem rudimentar. De ser publicado, né, no Diário Oficial. No Diário Oficial. Mas naquela época ninguém tinha tanta pressa feito hoje. E assim... esperar 2 dias para quem esperou quantos anos? Mais de 100? E a festa de comemoração só foi comemorado no dia 15 de novembro, porque foi quando teve a eleição para escolher o primeiro prefeito e os primeiros vereadores. Então, no dia 15 de novembro foi que teve a festa de comemoração, né? Teve passeata, teve discurso, teve festa, teve tudo. Baile. Rapaz, Eduardo, a gente tá agora 8h20. A gente tem que começar a puxar o papo para encerrar. Que se a gente for deixar, a gente só sai amanhã. Verdade, Eduardo. Certo? A gente só sai amanhã. Eu escrevi tanta pergunta. Vamos começar a alinhar para a gente dar uma pausa, que a gente vai trazer você outras vezes. Mas aí, vamos falar sobre a primeira gestão de Catende. Quem foi o primeiro prefeito? Você tem aí o nome dos primeiros vereadores, se você lembra. Lembrando, não lembro não, mas tem ali. Mas, se você quiser colar, pode colar, viu? Pra gente falar um pouquinho. Não, mas se você quiser falar... eu falo sobre o primeiro prefeito e você pode olhar o nome do... Não, vereadores acho que só tinha os 2. Acho que já eram 9 já. Já eram 9? Aí como foi essa implementação da política de Catende? O município só começou a funcionar com autonomia a partir do dia 1º de janeiro de 1929, né? Foi a primeira posse que foi do prefeito. Quando teve a... Não, a posse... A posse não foi no dia 1º. Quer dizer, eu não sei nem como mais considerar. Olha só, uma pergunta assim que... Não, peraí, mas... A eleição acho que foi no dia 30 de setembro e a posse foi no dia 15 de novembro, que foi quando teve a festa, as comemorações. Mas aí, para a autonomia mesmo começar a funcionar como município autônomo, foi no dia 1º de janeiro de 1929. Aí, nesse período aí, já tinha o prefeito? Já. Né? Aí, na eleição foi o João da Costa Azevedo, que era o filho do tenente. Uma dúvida que eu tenho. Só foi candidato único ou disputar? Então não, foi chapa única. Isso. Mas, assim, eu acho que na época, como sendo a primeira, eu acho que deveria haver um consenso mesmo. Né? Eu acho que não tinha clima para disputa política. Verdade, né? Porque já tinha tantos feitos na cidade. Foi por merecimento, mas não é isso? Eu digo assim, porque a família não era política, a família Costa Azevedo. Tanto o tenente, ele não era político. O João da Costa
filho dele também não era político. E eu acho que figurou assim como prefeito, eu acho mais como uma questão de reconhecimento pelo que o pai tinha feito, tudinho. Tanto é que na época não era chamado de vice-prefeito, mas era de subprefeito. Que aí o prefeito foi? O prefeito foi João da Costa Azevedo. Isso. Ele era o quê? Era filho do tenente, né? Pronto, o tenente era Antônio da Costa Azevedo. Eu só quero dizer, né? porque como eu costumo dizer, de Catende para o mundo, pronto, falei. Gente, João da Costa Azevedo, aqui na cidade de Catende, tem um colégio do estado que o nome dele é Costa Azevedo. Que é tenente, eu acho que é em Olinda o colégio, não é? O colégio tem em Olinda João da Costa Azevedo. Tem o João da Costa Azevedo. Mas esse Costa Azevedo é o mesmo? É. É o mesmo. Não é o João, é Antônio da Costa Azevedo. Antônio da porque Costa, né? o tenente, ele também teve uma empresa lá em Olinda, a Fosforita. Então, esse colégio é em homenagem por conta disso, porque ele também teve uma empresa lá, que era o que fabricava o adubo para adubar a cana. Olha, eu quero... Quem era Pedro de Araújo Cavalcante? Pronto, era o que eu ia falar. Ele foi o primeiro subprefeito, que eu costumo dizer que, assim, na prática, ele foi o primeiro prefeito. Quem fazia era ele. Não, porque eu tô vendo aqui no livro aqui, que João da Costa Azevedo foi ele pediu licença em setembro de 28 e ficou até janeiro de 29, que foi quando efetivamente... Não, ele ficou só... Não, porque esse período foi o período, assim, para Catende começar a caminhar com as próprias pernas. É aquilo que você falou agora há pouco, que Catende começou realmente efetivado a trabalhar com a administração local em 29, janeiro de 29. Porque ele, quando ele assume, ele pede uma licença e quem assume é o subprefeito, que é o Pedro Duca. Agora uma pergunta. A bandeira de Catende, quem fez? A bandeira, mas aí já foi coisa recente, eu acho que foi em 1970. E tem aí, agora não me recordo, mas tem aí... Quem fez a bandeira? Você sabe que o hino de Catende foi feito por Josibias e com também Padre André, né? Sim. Mas a bandeira já é coisa recente. Agora, vale assim um destaque aí dos primeiros vereadores, que teve o José Soares, que era o pai de Pelópolis Soares, sim, que hoje a Câmara leva o nome dele. A Casa José Soares. E o Aldo Sampaio, que era filho do Mendes Sampaio, que era o proprietário da usina Roçadinho. Aldo nasceu aqui em Catende, foi vereador, foi prefeito, foi deputado federal também, o Aldo Sampaio. Mendes Sampaio era dono de uma usina. Da usina Roçadinho. Da usina Roçadinho. E teve também o primeiro secretário aqui da Câmara, que era o Pedro Cássio. Ele é o bisavô da deputada estadual Dani Portela. Olha aí, a bandeira do município de Catende foi desenhada por um grupo de professores e confeccionada por Júlia Martins de Albuquerque, sendo hasteada pela primeira vez no dia 11 de setembro de 1970. Um grupo de professores que fizeram assim, o desenho, Meu né? Meu Deus! E quem confeccionou foi Tá vendo, gente, Júlia como Martins. Professor tem valor. Com certeza. Minha gente, pelo amor de Deus, libere o salário da gente. E agora tô carregando ela, né? Vamos lá. E agora tá carregando aí. Sim. Muito bonita. Como é de suma importância os professores. Com certeza. E agora, a bandeira hoje, a gente conhece ela com um pedaço de cima azul embaixo branco, né? Mas na época, quando ela foi criada toda branca. Ela era toda branca. E não tinha a moeda. O ano. O ano é 1982. Aí eu acho que foi em 1982 que Odorico ele faz uma lei alterando as cores. Em 7 de novembro de 1984, Odorico foi modificada a tonalidade das cores da bandeira, que assim ficou constituída as cores branca, azul, verde e laranja, onde deveriam predominar no seu campo as duas primeiras cores, né? A branca e o azul. E também colocada a data 1928 em referência ao ano de emancipação política do município. O branco
significava o açúcar, a fonte da nossa riqueza. O azul claro representa o céu. A moenda, a indústria. As canas entrelaçadas, a matéria-prima da nossa terra. O arado, o trabalho no campo. E a data, a emancipação política. Olha aqui, gente, como é a bandeira de Catende. Para vocês que não são catendenses, essa é a bandeira de Catende. Certo? Eduardo, agora vamos. Infelizmente, não tenho como segurar mais. Eduardo. A gente. Vamos. Peraí, mas tem que anotar onde a gente parou. Ai, meu Deus, acho que eu parei na... A gente parou na bandeira, né? Parou no começo. Parou na bandeira. A gente parou no começo. Foi. O começo foi até o fim. A gente parou Caramba, no primeiro prefeito perguntas. na questão. Então a gente vai convidar você já para outra data, mais breve possível, que a gente vê na agenda aqui, para a gente conversar um pouquinho mais. E você vai falar sobre a Bienal, que você vai estar participando. É isso que eu ia chegar agora. Vamos aproveitar agora esses minutos finais para você falar um pouquinho do teu trabalho, fala também, além dos livros, se você tem algum projeto na internet, também de blog, e suas participações, né, na Bienal. Fala direitinho pra gente. Eu sempre alimentei o Facebook, né, com fotos. Sim, e o com Instituto Histórico, né, que sim, você sim, tem. Tem o Instituto Histórico, mas aí você vem outra vez. Eu falo sobre o Instituto Histórico. Tá aqui, tava para ser perguntado, mas não deu tempo não, gente. Sim, então teve um tempo que eu utilizei muito o Facebook, mas eu dei uma parada. Tenho o Instagram, mas eu sou um pouco avesso. Hoje eu estou um pouco avesso e uso pouco. Eu gostaria As redes sociais? Sim, eu gostaria de usar. Isso é tudo. É Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu gostaria de usar mais, mas não tem jeito. Mas em junho eu criei um blog que é da Mata, não me lembro do resto, mas é da Mata. E então, justamente para isso, para eu reunir em um lugar só, porque quando a gente posta no Facebook e no Instagram, os negócios vão ficando lá para baixo, fica difícil de procurar, e no blog eu acho que ficaria mais fácil. Mas eu acho que já está com quase um mês que eu não boto mais nada lá. E eu botei ele no ar, acho que foi dia 23 de junho. E até um tempo desse, quando eu olhei, estava com quase 3.000 visitas. Estava com 2.960 visitas. Mas eu queria ter essa regularidade de sempre estar botando coisa, mas eu não consigo. Mas na medida do possível, você sempre está alimentando. Sim, aí quando a gente quiser ver alguma coisa, já que não tem mais livro para comprar, aí só é procurar no blog, né? Você entrar no blog e lhe cobrar, dizer assim, pronto, Eduardo justamente. Menezes, Poste mais. Eu quero notícias, meu querido. Eu só sei que é da Mata, mas o restante eu nem sei. Eu vou lhe ajudar. Aí, ó. Deixa eu ajudar o Eduardo aqui. Então, enquanto você procura... Você fala da Bienal que você vai participar. Assim, a Bienal já vai ser a terceira vez que eu participo na Bienal. Eu participei em 2015 para lançar a segunda edição do livro Memória Histórica, e participei em 2019 para lançar esse aqui da paróquia. Que esse da paróquia, eu não me lembro qual foi o ano, mas eu também ia fazer parte da Feira do Livro de Brasília. Mas por falta de condições financeiras, eu não fui. Pena, né? Então agora eu vou participar... As pessoas não investem nisso, na cultura local, é terrível. Eu agora vou participar não com um livro meu, mas pela Academia Palmarense de Letras, na terceira antologia da Academia, que eu estou participando com um texto, não sei se você recorreu, que eu falo sobre algumas lojas comerciais que tinha aqui em Catende. Então eu faço um textozinho. Estou participando também quando... Foram três textos meus. Esse que eu falei, das casas comerciais. E quando o Marco Catende morreu, eu saí construindo um texto com trechos das músicas dele. E o outro é falando sobre... O outro é falando sobre... Assim, sobre a importância dos cemitérios, né? Que cemitério também é história. Então eu estou participando com esses 3 textos, e o lançamento do livro vai ser segunda-feira na Bienal a partir das 13 horas.
Aí, parabéns, Eduardo. Você é um cara que eu te admiro demais. Eu já, até conversando em off e em outras oportunidades que a gente pode se encontrou, que eu vejo você como um cara que vai entrar para a história de Catende, pode ter certeza. Porque se não fosse Eduardo, provavelmente a história de Catende estaria apagada. Uhum. Porque esse livro, ele não só tem escrita nele, tem várias fotos. Você colocou várias fotos de como era Catende. Catende era a coisa mais linda, gente. Quando eu vejo as fotos antigas, como era o ginásio, ali onde é a Câmara dos Vereadores, ali era um lugar mais lindo do mundo, todo arborizado. As ruas eram todas arborizadas, as praças. Eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, como foi que Catende conseguiu ficar tão feio? É o progresso. Tão feio. Uma cidade que era linda. Cheio de jardins, cheio de... O progresso vem para ajudar de um lado e destruir do outro, né? Porque eu vejo assim, no Sul, quando eu vou para o Sul, eu vejo que as pessoas elas têm um maior cuidado, até numa árvore centenária, de deixá-la ali, sabe? De estar o tempo todo com aquele cuidado, para que ela não caia e o máximo possível que ela possa sobreviver o máximo possível. Aqui não. As árvores daqui o pessoal chega e passa a máquina já acaba até com as árvores. Aí é onde está a importância de a gente conhecer a história da gente, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente não vai amar aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente não conhece, a gente não dá valor, a gente não dá importância, a gente não cuida, a gente não ama. A partir do momento que a gente conhecer, a gente vai ter aquele sentimento de pertencimento, né? Vai dizer, não, isso aqui é meu, ninguém vai perder. Isso é história. Assim, alguém lutou para chegar aqui. Isso é história. Isso não pode ser desfeito, não pode ser transformado em outra coisa. Sabe? Porque faz parte da história de Catende. Eu acho isso, assim, até questão de respeito à população. E se não fosse Eduardo, a gente não teria nada. Só teria registros. Mas, tipo assim, cada família teria um pedaço da história de Catende consigo e ela nunca ia se juntar nesse quebra-cabeça para a gente passar para a geração. A gente tá vendo, prédios como a usina, que se acabou, que foi destruído. A história está passando, o tempo está passando. E se não fosse o trabalho que você faz para a gente, pelo menos que seja uma boa parte do que foi Catende... Isso é para as futuras gerações, para as futuras gerações. Isso como é que minha filha vai saber o que era Catende? Como é que ela vai se identificar com a cidade que ela nasceu, que ela mora? Aí é isso que você é um trabalho que deveria ser mais reconhecido, até não só pelo poder público, mas como pela população em geral. Você deveria ser mais reconhecido, que às vezes a gente sabe, o santo de casa não opera milagre, mas eu creio que você fora daqui é muito mais reconhecido do que dentro da sua cidade. Então é uma coisa que me deixa assim um pouco triste, porque isso é trabalho. Muito. Não é todo mundo que consegue reunir informações e dedicar seu tempo para manter uma história viva. Eu sei que tem o seu amor. Isso é verdade. Que você está fazendo esse trabalho também porque você ama Catende, porque você também quer deixar sua parte. Eu já fui chamado de idiota, porque dizem que eu faço isso e não ganho nada por isso. Então, eu já fui chamado de idiota por isso. E é coisa que às vezes até machuca com a certeza. gente, porque é como se a gente estivesse fazendo isso aqui e fosse em vão, sabe? Aí tem hora que dá vontade de deixar tudo parar. Mas todo artista é assim, infelizmente. Os artistas só são reconhecidos depois que morrem, né? Eu fui para uma exposição de Van Gogh, e Van Gogh, hoje em dia, quem tem um Van Gogh é milionários, trilionários, né? E Van Gogh morreu e só tinha vendido um quadro. Veja só. É verdade. Mas, voltando para a minha admiração a você, meu amigo Eduardo, que você seja mais reconhecido pela nossa população. Eu queria chegar um dia de ver nas escolas de Catende sendo pagada a matéria da história do município. Porque se isso aqui não for passado para as nossas crianças,
Não vale de nada. Isso deveria fazer parte. Não vai valer nada o seu trabalho. Isso deveria fazer parte do currículo. Escolar do município. Isso. Ter uma cadeira na parte de história. A gente estuda a história do município. A gente estuda a história do mundo todo. Do Brasil. Do Brasil, de tudo. E não estuda a história do município. As pessoas conhecem Maldivas e não conhecem Catende. Entendeu? E, conhecer também de hoje, e conhecer como era meu avô, como foi meu bisavô, meu tataravô que morou em Catende, meu tetravô. Será que ele foi tenente? Para falar nisso, só para deixar registrado aqui, o meu pai era amigo e irmão do seu avô, viu? É verdade, pronto. Seu João Barbeiro. E a gente descobriu, meu pai também era João. Da linhagem da nossa família, a gente descobriu até que a gente tem descendência turca. Entendeu? Índia, turca, é toda uma miscigenação. E eu fiquei perplexa, porque eu gosto muito das coisas da Turquia, eu gosto muito de usar. Quando eu vou para as feiras que tem o stand da Turquia, eu sempre vou para lá. E eu nem sabia que eu tinha a genética. A genética turca. É a importância da gente saber do nosso passado. Porque a gente só vive o presente porque existia um passado. Sim. E a gente só vai ter o reflexo de um futuro, o reflexo do nosso passado. Então, se a gente apaga o que passou, a gente só vai consumir aquilo que o mundo, que hoje em dia não está tanta coisa boa para oferecer. Então a gente tem que, o máximo, lutar mais uma vez, parabenizar você, cara, por um trabalho excepcional. Que Deus continue te abençoando, que você não desista, porque com certeza isso aqui vai ter frutos. A gente não sabe quando. E espero que seja próximo e que a gente consiga desfrutar disso, né? É verdade, mas assim, eu tenho uma esperança grande de que isso daí se torne mesmo, talvez um dia faça parte do currículo, né, pelo menos municipal. Porque quando eu estudava, tinha uma matéria que chamava OSPB. Eu ainda estudei OSPB no ginásio. Que a gente aprendia tudo, que era presidente, governador, tudo isso, né? E foi retirado, porque as pessoas começaram a ficarem inteligentes e os políticos não querem pessoas inteligentes. E essa matéria foi retirada. Mas eu acredito que ainda vai chegar uma pessoa e vai colocar... E você vai ser referência nisso aí. Não, tem que ser. Uma outra coisa. Os livros... Assim, ó, gente. A gente pega os livros que nós pegamos, os físicos estão acabando. Tudo agora é digital. Mas eu amo... Eu não gosto de digital. Eu amo, olha, o cheirinho das folhas. Eu amo o cheirinho das folhas do livro. Folhear é bom demais. Você marcar aquele capítulo que você gostou. É assim, uma coisa indescritível. Mas como a gente está um mundo muito modernizado, né? Muito evoluído. E muito tecnológico. Muito tecnológico, eu indico até a você. Por que não colocar isso aí para ser lido digitalmente? Né? Porque hoje em dia tem muitos livros. Eu já tive proposta para isso, mas assim, como eu não gosto da... Você não é do mundo digital. Você não é, não, mas você faz com que alguém que se interesse. Mas pode ser uma forma maior de propagar também o teu trabalho. Ele ser reconhecido por mais pessoas de fora também. Mas é uma ideia assim pensada também de você tentar investir. O livro de Eduardo Menezes tem ele ali, ó, em PDF. Tu paga X, o X é para você. O X é para você e você baixa o livro dele e você lê. Se você quiser ele fisicamente, você imprime e manda até encadernar. Fica a critério de cada um, né? Uma sugestão que eu te dou. Você pode até dar uma analisada. Mas agora vamos para as considerações finais do nosso convidado, porque o povo está querendo jantar em casa também, né? Ô, Eduardo, foi um prazer receber você. Olha, eu agradeço a Enio e a Márcia pela essa oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco do que eu consegui até agora sobre Catene, que eu consegui juntar aqui na cabeça até agora. Então é um momento muito importante de poder estar
tá divulgando, tá propagando isso aí. Mas antes, deixa eu dizer, eu tenho um sonho de ver um museu ainda aqui em Catende, mas eu acho que eu já estou perdendo esse sonho. Não. Nunca perca a esperança. De ver... Sonhos não morrem. De ver a nossa história... Assim, que eu tenho vontade de fazer exposições, seja permanente através de um museu, ou seja itinerante, que a gente possa contar a nossa história através de exposições. Porque eu já perdi muitas coisas. Muito material. Muito material, porque nós não temos onde expor esse material. Os quadros... Lá vai eu esticando aqui de novo. Pode falar. Pode ir. Aqueles quadros da Via Sacra que tem na nossa matriz, sim. O artista plástico que fez aqueles quadros, Jeter Peixoto, pernambucano, mas trabalhou muitos anos em Minas Gerais e na Bahia também. E uma das filhas dele, ela mora em Salvador. Ela veio aqui para Catende conhecer a obra do pai dela. E ela foi lá em casa, almoçou lá em casa, eu levei ela na igreja, tudo. E ela tinha uma pousada lá em Salvador. Então ela tinha uns quadros grandes, não me lembro se era 3 ou 4 metros, do pai dela. E ela ofereceu isso aqui para Catende. Mas eu acho que não tem que colocar. E eu acho que como esse tempo, eu acho que ela já deve ter dado outra destinação. Então esse é só um exemplo, que várias outras coisas já se perderam. E até o que eu guardo em casa também está guardado até de uma forma inapropriada, que com o tempo está se perdendo. E outras coisas já se perderam, que eu não vou nem já falar o que se perdeu, né? E é coisa que daqui para frente está se perdendo. E outra coisa, como a gente tem uma cidade que tem várias famílias... muita gente deve ter algo histórico guardado em casa e não sabe, não dá destino. Aí fica aquilo guardado até um tempo que vira lixo e vai pro lixo. Mas aí, se tivesse um local desse, as pessoas que têm alguma coisa... Pronto, um exemplo. Eu tivesse guardado em casa Vamos falar do meu avô. Por exemplo, um barbeiro da cidade. A primeira tesoura que ele cortou o primeiro cabelo em Catende. Eu sei que para muita gente pode ser uma besteira, mas é um artefato que... Querendo ou não, muita gente cortou o cabelo com aquela tesoura. Aí poderia estar guardado, exposta lá, ó, seu João Barbeiro em tal ano. Então, muita gente tem muita coisa que é a nossa história. A gente não pode deixar morrer. O Instituto História de Vitória de Santo Antão, eles têm um museu, que eu já visitei o museu lá. Recentemente eu tive em Escada. E tem lá o Museu Cícero Dias. Então tem algumas coisas que é justamente assim, são objetos antigos que os familiares doou, e tem a descrição lá, que pertenceu a fulano e a família doou, e tem toda a descrição. E tem coisa de carnaval também, aqueles estandartes antigos. Eu acho muito interessante, porque eu fui para Piranhas e lá tem toda a história de Lampião. Todos os artefatos de Lampião, roupa, um monte de coisa. Catende. Até uma adaga que ele usava, que ele feria as pessoas aqui, assim, no pescoço. Tudo guardadinho lá de Lampião, tudinho. Então, aí a gente museu, tem a gente tem que fazer com que Catende tenha isso. A nossa história não pode morrer, não pode ser apagada. Então, eu sinto que hoje pode ser um pontapé para que isso aconteça. Pode ser um pontapé, pode ser Vamos lá, pensar no livro digital. Essa conversa para o pessoal. Eita, Eduardo. Vamos fazer o livro digital, tá? Entendeu? Vamos ser pensar nisso aí, meu querido. É um caso a ser pensado. E muito bem pensado. E para você começar a lucrar, meu filho, porque você teve tanto trabalho em fazer toda essa compilação, sabe, de histórias, de fotos, de causos, e toda essa história que você fez ficar lá guardado dentro de uma estante, dentro de uma gaveta. E algumas coisas já se perderam. E assim, e você colocando digitalmente, com certeza, outras gerações vão ter acesso a isso de forma digital. Meu amigo, eu creio que essa conversa não foi à toa. A questão do museu é uma ideia perfeita também. A questão do museu... que a gente tem que lutar para que isso... Quem tem muitas coisas de Pelópidas Soares é o pai do meu filho, o professor Ramiro.
Ele comprou a casa dele, então Dona Terezinha, esposa de seu Pelópidas, falou para ele, eu vou vender a casa a você, portas fechadas, até os móveis ela deixou. E o professor Ramiro, ele saiu restaurando todos os móveis. Hoje os móveis pertencem à casa dele. E está lá a casa que ele está reformando. Sim. Dentro vai ser transformado em galerias, mas o lado de fora vai ficar ainda... A arquitetura vai ser a original, mesma, né? E vai ser o nome dele, de Pelópidas Soares. Muito bom. Entendeu? Aí a gente Tem pessoas que ainda pensam, né, na cultura. Sim. Então, vamos lutar para isso aí acontecer, porque agora é um compromisso meu. Eita, olha. Tentar te ajudar. Compromisso nosso. Nosso, então, já posso firmar. Nosso, em tentar ajudar a ver como é que transforma isso aí em PDF e você consiga... Comece a vender a sua história. E a questão também de guardar a história para o município, de fazer um museu. Sim, porque o que eu tenho em casa, o que eu tenho em casa não pertence a mim, né? Daqui vai para o mundo, meu filho. Você colocando... O principal objetivo, que eu creio que também seja seu, é que a história não morra. Sim, sim. Não é isso? Aí a gente vai tentar ver essa questão de incentivo para a gente conseguir um local e mais peças, para a gente montar realmente uma exposição para que essa história se mantenha viva e a gente aproveitar, porque todo canto que vai, todo lugar que a gente vai, o turismo aproveita da sua cultura, né? Sim, é assim. O turismo é feito da sua cultura, o pessoal vai lá para Caruaru só é o que Caruaru é hoje, porque soube aproveitar a sua cultura. Entendeu? A gente sabe que várias cidades que são pontos turísticos, eles aproveitaram para contar a sua história. Você não vai sair daqui, a não ser que seja uma paisagem bonita para ver. E até tem cidades menores que a nossa. Com certeza. Que levam turistas por conta da cultura. Era só as considerações finais e a gente já entrou em outro assunto. Ficamos mais 20 minutos. Já estamos aqui 8h50. Mas agora sim, suas considerações finais, sem a gente se prolongar mais. Não, assim, mais uma vez eu agradeço, né, pela oportunidade e que foi um momento muito bom, muito rico, né, de informação, então eu só tenho a agradecer. É isso aí, o prazer foi todo nosso para a gente. Todo nosso. Eu estou maravilhada, assim, com toda a sua sabedoria acerca do nosso município. Muitas coisas eu não sabia. Viu que a gente esticar 10, 15 minutinhos foi quase uma hora. Foi. Porque o papo... Caramba, e assim... E aí, pelo que eu vi aí, eu acho que não foi nem a metade, né? Ela só fez a segunda pergunta. Eu só cheguei a fazer a segunda. Ela só chegou à pergunta número 2. Eu estou olhando para o caderno dela aqui. São quantas perguntas que tinham? Porque o meu celular fica ali com o William, né? Aí eu tenho que colocar na minha agendinha. Foram elaboradas mais ou menos 11 perguntas. Foi, 11 perguntas. Ficou na segunda. Só fiquei na segunda e passamos... Quanto tempo? 2 horas. Gente, 2 horas de podcast. Meu amigo. Então, pronto, falei, tá assim, viu? Daqui a pouco a gente vai para 2, para 3 horas e assim vai. Trazer uma pizza. Tá, nesse momento a gente vai botar a pizza aqui, vai comer e vai fazer a bagaceira toda. Já sabemos que a próxima vez que trouxer do lado tem que ter pizza, comida. Patrocinador. Você que é patrocinador. Vou arrumar uns patrocinadores aí, gente. Olha, quem quiser patrocinar aqui no nosso podcast uma comidinha pra gente comer aqui, né? Toda quarta-feira, a gente vai fazer a sua divulgação aqui, tá bom? Pode mandar. Manda pra gente aqui umas comidinhas bem gostosinhas. E quando souber que é Eduardo que vem, pode mandar com força. Porque a gente vai ter hora pra trabalhar. São 3 horas e a barriga tá roncando. A minha tá roncando que eu não comi. É verdade. Então, pessoal, você que ficou com a gente até agora, mais uma vez agradecer, Eduardo. Agradecer minha amiga Áurea por mais um podcast. Hoje estou estreando, né? Com certeza, Enio. Vamos embora que esse projeto... Pode falar, Val. Eu que agradeço a você, Enio. Você é uma pessoa fantástica. Que é isso. Tem me ajudado muito, muito mesmo, porque eu estou iniciando, né? A transição de carreira é sempre difícil e eu estou iniciando nesse mundo de podcast agora. E agradecer muito a Eduardo. Sabe, foi fantástico mesmo, assim, indizível. Essa noite foi maravilhosa. E agradecer também a todos os nossos
as pessoas que ficaram até agora conosco, assistindo. Mandaram um recado no chat que não deu nem tempo. Não deu tempo nem ler os recados do chat. Mas a gente vai responder, viu? Assim que puder. E não esqueça, toda quarta-feira, às 19 horas, o Pronto Falei vai estar aqui com um novo entrevistado. Quero agradecer também a parte técnica de Gata e a parte técnica também de William aqui. Nosso produtor. É, o nosso produtor, gente. E sigam a gente nas redes sociais, viu? Isso. O Instagram, @Pronto Falei que atende. E você vai estar acompanhando lá o trabalho do William, que ficou aqui nos bastidores. Mais uma vez, agradecer a vocês. E dizer, quarta-feira estaremos de volta com mais um Pronto Falei. Forte abraço a todos. De Catende para o mundo, Pronto Falei. Eduardo, falou. Valeu, meu irmão.